Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário, seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicitário em Mãos. No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês o novo Quantum Sky, que é esse smartphone aqui lançado pela Quantum no mês passado. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho de tudo que eu achei nesse meu 1 mês de experiência utilizando o Quantum Sky como meu dispositivo principal e a gente discutir um pouco juntos se esse dispositivo vale a pena ou não para você. Então aguenta aí que é depois da vinheta. Solta a vinheta. A história é o seguinte, no finalzinho do mês passado, a Quantum fez um evento aqui em São Paulo para anunciar duas novidades, o Quantum Sky e o Quantum V. O Quantum Sky é um aparelho que pretende ser tudo aquilo que uma pessoa precisa para ter um bom smartphone sem pagar muito caro. Já o Quantum V tem a mesma proposta, só que traz um projetor integrado ao próprio aparelho, que obviamente vai deixar o valor dele um pouco mais alto, mas ainda assim a ideia é que também seja um dispositivo que vai atender a uma demanda de um nicho específico, mas a um bom custo-benefício. E no final do evento a gente então recebeu para testar o novo Quantum Sky, que é esse aparelho que já está aqui na minha mão. Eu utilizei ele por aí cerca de um mês para fazer diversos testes de ver como ele se comporta e o resultado foi tão satisfatório que eu decidi gravar esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês de tudo que o Quantum Sky pode fazer, sendo o dispositivo principal daquelas pessoas que estão preocupadas em ter um bom aparelho, mas não são tão dispostas a investir valores astronômicos e optam então por smartphones intermediários com preço aí de até R$ 1.500. Então a ideia minha aqui não foi ficar esmiuçando muitas especificações técnicas, mas analisar de maneira geral como se comportaram alguns aspectos, como por exemplo o design, a interface, a tela, as câmeras, a bateria, os outros recursos que o aparelho traz e também finalizar com os pontos positivos e os pontos negativos do Quantum Sky. Mas antes de tudo a gente precisa falar sobre o que vem na caixa desse telefone. Quando a gente abre a caixa do Quantum Sky, a gente tem uma grata surpresa. Isso porque além do próprio telefone que vem aqui na parte da frente, vem também uma película e uma capinha já direto da fábrica, ou seja, assim que você compra o seu telefone você já pode utilizar ele com segurança, sem preocupação de riscar a tela e sem preocupação de derrubar e acabar ou quebrando a tela ou então danificando a parte de metal do seu telefone. Pode parecer besteira, mas isso faz um grande diferencial na hora que a gente compra um telefone, porque eu nunca tinha visto um telefone que já viesse com capinha e película e a hora que eu vi isso então eu tive aquela sensação de que a empresa realmente se preocupa comigo. Isso na verdade talvez seja até uma forma da Quantum lidar com a dificuldade de se encontrar capinhas e películas para os seus dispositivos em qualquer cidade ao redor do Brasil, mas que acabou virando até um grande diferencial porque realmente foi uma experiência muito bacana. Além disso, é claro, o Quantum Sky traz todos aqueles outros acessórios que a gente já conhece, como por exemplo, carregador, fone de ouvido, manual, termo de garantia e chave para remover o cartão SIM. E começando então pelo design do aparelho. Assim que a gente pega o Quantum Sky na mão, já dá pra gente sentir que ele é um aparelho que traz assim componentes de qualidade, porque ele traz um aspecto realmente premium. A parte da frente dele é toda feita com um vidro, só tem aqui então 3 botões na parte de baixo, que 2 são botões capacitivos e um é um botão físico que também serve, assim como nos dispositivos da Samsung, como um sensor de impressão digital. Além disso, traz um flash frontal e uma câmera frontal também de 16 megapixels. Na parte de trás a gente tem essas duas linhas aqui que lembram bastante o design do iPhone. Tem aqui a câmera centralizada, o flash dual tone e aqui o logo da Quantum. Mais nada. Nessa parte aqui a gente tem a entrada de fone de ouvido e na parte de baixo a gente tem a entrada do carregador e os falantes, tá? É um telefone que eu achei bastante sóbrio e por isso eu acredito até que isso seja um ponto bastante positivo do Quantum Sky. Ainda falando do design do Quantum Sky, tem duas coisas que eu não gostei, tá? A primeira é que os botões capacitivos eles não têm retroiluminação e também não tem qualquer identificação de para que funciona cada um dos dois botões. Depois de um tempo utilizando, é claro, a gente vai se acostumando, mas seria uma boa se pelo menos eles tivessem uma identificação do que cada um faz. Isso porque eles são exatamente o contrário do que acontece nos aparelhos da Samsung. Então no início foi bastante complicado para mim associar aqui qual era o botão de voltar, qual era o botão que alternava entre as janelas de aplicativos que já estavam abertas. Fora isso, tem um outro ponto que me incomodou bastante, que é essa parte aqui da tela. A tela é um pouco sobressaltada para fora. Eu não gostei muito disso daqui, achei que ele deixa a tela bastante exposta, achei que prejudica um pouco no design e acho que essa junção entre o metal
e o vidro poderia ser trabalhado de uma forma melhor. Mas essas são as únicas duas considerações que eu tenho a fazer sobre o design desse aparelho, que eu achei realmente muito bonito e com um aspecto muito legal, de qualidade mesmo. Falando rapidamente sobre a interface do Quantum Sky, a Quantum decidiu não mexer em time que estava ganhando, aliás, mexer bem pouquinho, mas infelizmente no que eles mexeram eu não gostei muito. O Android está praticamente puro aqui e eles mexeram apenas nos ícones dos aplicativos, e esses ícones desses aplicativos não me agradaram. Eles deixaram a sensação de que eu estivesse mexendo num sistema de um telefone bastante barato, isso porque eles não têm um cuidado com o design, como a gente vê inclusive no próprio aparelho, e acabam trazendo uma sensação completamente contrária do que é o telefone, que traz uma sensação de aparelho premium, mas a hora que a gente liga a tela a gente vê esses ícones e parece que a gente está mexendo efetivamente num telefone baratinho. Também tem o fato de que, por exemplo, o aplicativo de rádio FM é hiper simples, não tem praticamente cuidado nenhum estético, então assim, acho que precisava de um pouco mais de cuidado estético dentro da interface para refletir tudo isso que a gente está vendo aqui fora nesse telefone que é super bonito. Agora vamos falar um pouquinho da tela do Quantum Sky. Sempre que eu vejo um telefone que custa menos de R$2.000, eu já fico um pouco desesperado com a qualidade da tela dele, porque uma das principais coisas que os fabricantes fazem para reduzir o preço de um telefone é reduzindo então a qualidade do display. Mas o Quantum Sky custa R$1.350 e traz um display super bacana com resolução Full HD e uma tela de IPS, ou seja, isso vai acabar dando um excelente ângulo de visão para o telefone e uma nitidez incrível. Eu gosto mais das telas de OLED, então para mim eu senti que faltou um pouquinho de contraste aqui, mas ainda assim eu fiquei bastante impressionado com a qualidade do display que a Quantum decidiu usar nesse telefone, porque ele realmente é muito nítido, traz um brilho muito bacana e assim não deixa a desejar para qualquer dispositivo high-end que custa aí até o dobro do preço dele. Falando um pouquinho das câmeras do Quantum Sky, ele traz então duas câmeras, uma câmera frontal de 16 megapixels que acompanha aqui na parte da frente um flash, que vai ajudar bastante na hora de fazer as selfies, principalmente no escuro. E também traz aqui na câmera de trás um sensor de 13 megapixels, que é o mesmo encontrado em aparelhos de primeira linha, como por exemplo o LG G6. Além disso, a Quantum diz também que teve todo um trabalho aí de calibrar esses sensores das câmeras para o nosso tom de pele brasileiro e para as nossas cores aqui, então mais tropicais, e teoricamente, como disse a empresa, isso deve ajudar de maneira geral na forma como o smartphone trata principalmente a pele das pessoas. O resultado disso é um telefone que surpreende na hora de fazer selfies e fotos no claro, mas que deixa um pouco a desejar na hora de fazer fotos em ambientes mais escuros. Eu não fiquei mexendo tanto nas configurações da câmera porque eu imagino que o consumidor, de maneira geral, não vai querer ficar o tempo todo configurando uma câmera, ele só quer tirar um telefone do bolso e fazer uma fotografia. Nesses ambientes, assim, quando a gente tem bastante luz, ou principalmente quando a gente está na luz do sol, o smartphone tirou fotos bastante nítidas e bem satisfatórias. Mas quando tive em ambientes com menos luminosidade e à noite, eu senti falta de um sensor um pouco mais rápido para captar luz. As fotos que eu tirava à noite, ou eu tinha que segurar bem firme, ou elas acabavam saindo bem borradas. Quando o assunto é bateria, o Quantum Sky realmente não vai deixar ninguém na mão. Isso porque o telefone traz uma bateria com capacidade de 4.010 mAh. Isso significa mais do que o dobro, por exemplo, do iPhone 7. O que dá a esse telefone uma super duração de bateria que me atendeu durante um dia inteiro sem me preocupar em recarregar o aparelho durante o dia. E sobre o uso sim bastante moderado, a bateria durou até 2 dias, ou seja, um dos principais problemas que as pessoas enfrentam de ter um telefone que a bateria acaba toda hora, não vai ser encontrado aqui no Quantum Sky, porque ele vem com uma bateria muito boa e assim, aparentemente o gerenciamento de energia dele também é satisfatório, porque a bateria realmente acaba chegando até o fim do dia com alguma porcentagem aí para você poder carregar sem se preocupar antes de dormir. Além disso, esse telefone traz também uma tecnologia chamada Pump Express, que faz com que o telefone chegue de 0 a 50% em só 30 minutos. Isso é claro, se você estiver utilizando o carregador que já veio com o aparelho. Se você tiver numa conexão USB, isso não vai funcionar, assim como também funciona aí com o Turbo Power e as outras tecnologias de carregamento rápido. É bem bacana a gente ver que os leitores de impressão digital já chegaram nos aparelhos mais
intermediários, e aqui no Quantum Sky o leitor de impressões digitais não deixa a desejar para qualquer telefone. Aliás, eles conseguiram fazer um meio termo muito interessante entre o que trazem os smartphones da Motorola e o que trazem os smartphones da Samsung. Isso porque, ao contrário da Motorola, que só tem um botão ali que funciona só para impressões digitais, ele traz um botão físico que também funciona como home. Só que ao contrário da Samsung, esse botão também funciona como um sensor de impressão digital quando o aparelho está com a tela desligada, ou seja, quando o dispositivo está com a tela desligada, você só posiciona o seu dedo em cima dele e ele já desbloqueia o aparelho com a sua impressão digital. Isso pode parecer bobeira, mas assim, é um diferencial bacana, porque o fato de ter que apertar o botão home para depois esperar com que o dispositivo reconheça a sua digital para entrar dentro do sistema é um pouco burocrático nos smartphones da Samsung e também faz muita falta aquele espaço todo que a Motorola gasta com o botão de impressão digital não ser um botão físico para você poder ir para home e então liberar um espaço maior na parte da tela e não precisar utilizar aqueles botões virtuais. Quando o assunto é fone de ouvido, a Quantum não decepcionou. Esses fones aqui que vêm com o aparelho têm um grave surpreendente que me deixou bastante feliz, embora ele decepcione um pouquinho com a qualidade dos médios. Eu não utilizei ele na maior parte do tempo que eu fiquei com o telefone, porque eu sou bem chato com fone de ouvido e eu tenho outros fones aqui que têm uma qualidade superior a esse, mas eu tenho certeza que ele não vai deixar absolutamente nada a desejar para os principais concorrentes dele aí, principalmente se a gente considerar a faixa de preço desse telefone. Além disso, esse fone já vem com um microfone embutido e também um botão aqui para comandos de voz e também atender ligações. É um fone que deve suprir muito fácil a necessidade de todo mundo, com bastante folga, porque ele tem uma qualidade muito bacana. Para finalizar, eu só preciso mencionar alguns outros recursos muito legais que o Quantum tem. Ele traz suporte a 2 chips, traz suporte a cartão microSD, traz rádio FM e também traz um sensor infravermelho que faz com que o smartphone consiga funcionar como controle remoto universal dos diversos dispositivos que você possa ter na sua casa, como por exemplo um conversor de TV, uma televisão, um aparelho de ar-condicionado, um home theater e qualquer aparelho que você tenha que utilize um controle infravermelho. Você pode baixar um aplicativo lá na Play Store, que é uma pena que o aparelho já não traga um software para você fazer isso, mas eu baixei esse aplicativo e a experiência foi muito boa. Eu nunca tinha tido um telefone que trazia sensor infravermelho e em diversas vezes o aparelho até acabou me ajudando, que eu não sabia muito bem onde estava meu controle, acabava tirando o aparelho do bolso e então ligando, desligando e trocando o canal da televisão só pelo smartphone sem precisar de nenhum controle a mais. E agora então da gente recapitular aí os pontos negativos e os pontos positivos do Quantum Sky. De ponto negativo, eu achei que faltou uma retroiluminação e uma identificação dos botões capacitivos do telefone. Achei que o fato da tela ser LCD e não ser uma tela de OLED acabou prejudicando um pouco na experiência, porque a tela ficou um pouco mais lavada do que é nos smartphones de OLED. Os ícones da interface do sistema deixaram bastante a desejar. Dá para ver que faltou bastante cuidado na parte dos ícones e até mesmo dentro de alguns aplicativos, como por exemplo o aplicativo de rádio, e a parte do vidro sobressaltado na frente da tela, que quando a gente coloca a capinha do telefone não faz muita diferença, ele fica exatamente ali do jeito que deveria ser já o aparelho, mas que chegou a me incomodar bastante quando eu pego o telefone sem a capinha, porque a tela fica extremamente exposta. De pontos positivos, é claro, o design. O design é muito bacana. É muito difícil a gente achar um aparelho Android que traga essa sensação de dispositivo premium que o Quantum Sky consegue trazer. E aí eu nem estou falando só de dispositivos na mesma faixa de preço que ele não. Estou falando até dos smartphones mais caros. É bem difícil os fabricantes conseguirem fazer algo que, com essa qualidade, que transmita esse aspecto bastante premium que o telefone com certeza consegue transmitir. A tela de 5.5 polegadas com uma resolução Full HD é muito bacana, é uma densidade de pixels na altura dos smartphones mais tops aí do mercado e traz realmente uma nitidez muito interessante para esse telefone. Outra coisa interessante é o leitor de impressões digitais, que conseguiu aí esse meio termo entre Motorola e Samsung, fazendo uma experiência bem legal. O preço do aparelho, que é R$ 1.350 à vista ou R$ 1.499 parcelado em até 10 vezes, e você já faz a compra pelo próprio site da Quantum. O Android Nougat sem muitas modificações. A câmera do telefone é sem dúvida um ponto bastante positivo, isso porque ela traz o mesmo sensor encontrado, por exemplo, no LG G6, que custa bem mais do que custa o Quantum Sky, e ele realmente se sai muito bem em fotografias no claro. Um outro ponto super positivo é que esse telefone traz 64 GB de armazenamento,
e isso eu não vi em praticamente nenhum telefone na faixa de preço do Quantum Sky, um telefone com 64 GB de armazenamento. Esse é um outro problema que a grande maioria das pessoas tem, a capacidade de armazenamento. A gente tem que ficar apagando a foto, apagando o vídeo, apagando o aplicativo para conseguir fazer com que o telefone fique rápido e funcionando do jeito que deveria funcionar, e no Quantum Sky isso realmente não deve acontecer. Outro ponto positivo é que com 4 GB de memória RAM, o telefone não engasgou em praticamente nada do que eu fiz, ele teve um desempenho muito bacana e aquela máxima de que Android só trava não acontece com ele. E aí, para finalizar, a gente tem então a bateria que dura o dia inteiro e você só vai precisar carregar ela na hora de ir dormir, e a capa e a película que já vem dentro da própria caixinha do aparelho e faz um grande diferencial. E esse foi o Quantum Sky. De maneira geral, eu adorei esse telefone, eu fiquei muito surpreso quando a Quantum me deu esse telefone para testar, porque eu sou um entusiasta de tecnologia, eu adoro acompanhar o mercado de smartphones, e também a oportunidade de testar esse aparelho que é feito por uma marca nacional foi algo assim único para mim, e eu fiquei muito feliz em saber que tem uma empresa como a Quantum fazendo um trabalho assim absolutamente impecável para bater de frente com essas multinacionais gigantescas que já tomaram o mercado brasileiro e tem assim uma forte presença de marca diante do nosso público. Acho que eles vão ter sim um certo problema para convencer as pessoas desse quesinho que está aqui atrás, mas eu não tenho a menor dúvida de que se eles continuarem fazendo aparelhos como o Quantum Sky, logo logo o público vai se convencer de que os aparelhos deles têm bastante qualidade e um preço muito mais acessível do que a maioria dos concorrentes. Se você se interessou pelo Quantum Sky e quer saber um pouco mais do aparelho, clica no link que está embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá a gente tem um review por escrito com muito mais detalhes e informações sobre esse aparelho, e também o link, é claro, para você acessar o site da Quantum, ver lá as possibilidades de compra à vista e também de parcelamento. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir pra gente aí embaixo, se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem algum feedback para deixar sobre a análise que eu fiz no Quantum Sky, é só mandar pra gente nos comentários aí embaixo ou deixar nas nossas redes sociais. O Geek Publicitário está presente nas principais redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram ou Pinterest. É só procurar lá por Geek Publicitário e se conectar com a gente. O nosso site é o geekpublicitario.com.br. Todos os dias nós temos diversos posts falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana sai o nosso Geek Publicitário em Vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Falou!